Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a missão evangelizadora da Igreja, ela tem início no seu Mestre, no seu Senhor, que é Jesus Cristo. Movido por esse sentimento do qual nos fala o Evangelho, a compaixão, e essa expressão é forte, são expressões utilizadas para falar daquele amor visceral, aquele amor profundo que é atribuído a Deus. Jesus também participa desse sentimento do Pai do céu e se comove porque enxerga o seu povo e percebe que o seu povo precisa do pastoreio, precisa da sua ação. E, como lhes disse, a igreja participa dessa missão de Jesus. A igreja recebeu esta graça de participar na missão do seu mestre e fundador para que o povo de Deus experimente a graça de Deus. Mas eu acredito que esse período de pandemia no qual nós estamos inseridos ainda, ele tenha suscitado nos nossos corações uma reflexão profunda sobre o perigo da supremacia do fazer sobre o ser, o ativismo religioso, as nossas muitas e muitas atividades descuidando daquilo que é o essencial, a nossa relação com o Senhor, a nossa intimidade com Ele, a nossa capacidade de tirar um tempo, não para simplesmente descansar fisicamente, mas para colocar o nosso coração na presença do Senhor, porque é Ele que nos descansa. Estar a sós com Ele nos descansa. O Evangelho que nós ouvimos agora, ele nos apresenta uma espécie de uma prestação de contas dos discípulos, que aqui são chamados apóstolos, que foram enviados por Jesus para expulsar os espíritos impuros. Nós ouvimos isso dias precedentes, para levar a salvação de Deus a tantas pessoas. Mas interessante, Jesus não havia indicado para os seus discípulos que ensinassem. Jesus não havia pedido que os discípulos ensinassem. Percebam que uma grande multidão está em torno de Jesus e dos seus discípulos, porque, sem dúvidas, que nos elementos dessa pregação, desse ensinamento, algumas coisas não estavam muito em ordem. Porque vocês sabem que na cabeça dos discípulos foi difícil fazer aquela passagem daquele messianismo esperado, aquele messianismo vitorioso, aquele messianismo com características políticas, passando para esse messianismo proposto por Jesus, do lavar os pés, do serviço. Na cabeça dos discípulos não foi fácil fazer essa passagem. Então hoje, os discípulos estão prestando contas a Jesus daquele mandato. Nós podemos nos perguntar também, o que eu posso contar a Jesus do que aconteceu na minha vida depois que eu aderi ao Evangelho?
O que eu posso dizer para Jesus que foi novo? O que eu posso dizer para Jesus que aconteceu na minha vida depois que eu acolhi a luz do Evangelho que brilhou na minha vida? E o que os discípulos ensinaram provocou essa multidão em torno de Jesus, em torno dos discípulos, e sem dúvida que atraídos também pela capacidade do acolhimento, daquela experiência que faziam ao estar perto de Jesus. Nós que somos evangelizadores, anunciadores da palavra, nós que conduzimos o povo de Deus, que levamos a palavra de Deus através dos nossos grupos, das nossas ações evangelizadoras, o que fazem as pessoas quando saem das nossas pregações, das nossas homilias? Que atitude as pessoas tomam quando elas participam das nossas realidades, das nossas ações evangelizadoras? Existe de fato a conversão no coração das pessoas? Nós somos esses instrumentos de conversão na vida das pessoas? Porque a quantidade não é um indicativo, somente a quantidade de pessoas não é um indicativo. O choro, os aplausos também não são indicativos de conversão e de mudança de vida. O indicativo, de fato, é a transformação na vida das pessoas. Quando o povo abre o seu coração, adere a Jesus Cristo e tem suas vidas transformadas. No Evangelho de hoje aparece esse momento crucial na vida dos seus discípulos, quando Jesus os chama a estarem a sós com Ele. Essa expressão, kathedian, no grego, é um termo técnico usado todas as vezes que Jesus queria falar algo com os seus discípulos. Por alguma incompreensão acerca da pessoa de Jesus, por algum desvio, por alguma situação de incompreensão sobre a identidade de Jesus, por várias vezes Jesus chamou os seus discípulos para estarem a sós com Ele. Como falei no começo, estar a sós com Ele aqui não é só para o descanso físico, porque eles não tinham tempo nem para comer. Não é só para descansar o corpo das suas atividades, mas era de fato para estarem com Jesus, para viverem um momento de confronto pessoal. Era necessário esse momento de confronto para que os discípulos não perdessem jamais esse foco que era Jesus. Como disse, esse tempo de pandemia também nos parou, também nos fez, seja evangelizadores, mas seja também os evangelizados, o povo de Deus, para que cada um de nós olhasse para dentro de si e percebesse como vivíamos a nossa experiência com o Senhor. E nos darmos conta do perigo do nosso ativismo, nos darmos conta das nossas muitas atividades, mas desprovidas de essência, desprovidas de intimidade com o Senhor, sem aquela experiência pessoal com o Senhor. Nós não somos chamados a repassar conteúdo. Nós não somos chamados simplesmente a multiplicar as nossas pregações, mas somos chamados a levar Jesus Cristo ao coração das pessoas. E os primeiros a terem que fazer essa experiência somos nós. Porque sem essa experiência pessoal com Jesus, nós vamos ter as multidões, mas vamos ter pouquíssimos discípulos. Interessante que a partir desse momento, Jesus com os seus discípulos, eles se afastam, um pouco daquela multidão. Entram numa barca e se afastam. Uma imagem interessante para nos mostrar que nós, como evangelizadores, nós plantamos a semente do Evangelho no coração das pessoas. Mas em alguns momentos, faz-se necessário o sair de cena. Deixar que a palavra de Deus produza o seu efeito. Deixar que as pessoas tenham a possibilidade de refletir sobre suas próprias vidas. Deixar que as pessoas se confrontem com Jesus. Porque não é a nossa insistência, não é o nosso falatório, e às vezes nós temos o péssimo hábito disso, Queremos de fato que Jesus seja de qualquer forma acolhido na vida das pessoas. Tenhamos calma.
Deixemos também esse tempo para que as pessoas se confrontem. O que é de Deus vai florescer, o que é de Deus vai frutificar. Nós também temos que aprender a tirar nosso corpo de cena e deixar que a ação do Espírito aconteça no coração daquelas pessoas. E vejam que quando eles fizeram esse afastamento, muitos reconheceram quem eles eram e foram ao encontro deles a pé. É uma expressão interessante que aparece aqui, porque esses muitos agora não estão mais confusos no meio da multidão. Eles querem fazer parte da comunidade dos discípulos de Jesus. Eles experimentaram na própria vida o clamor, o apelo da palavra de Deus. E agora a pé, ou seja, fazem um esforço pessoal e dão suas respostas a Jesus e à comunidade dos discípulos de Jesus. Não tenhamos uma preocupação vã, porque o Salvador é Jesus Cristo. E Ele já salvou o mundo. Ele quis contar com cada um de nós, mas nós sabemos que a nossa participação é muito ineficaz. Somos instrumentos insuficientes, porque a força da nossa evangelização está na graça de Deus, está em Jesus Cristo. Que hoje, ao nos confrontarmos com essa palavra, nós tenhamos a certeza, primeiro, a alegria, nós fomos alcançados pela palavra de Deus. Nós podemos dar a nossa resposta diante da provocação que Deus fez no coração de cada um de nós. Nenhum de nós foi obrigado a estar aqui. Nenhum de nós foi obrigado a seguir Jesus. Mas Ele fez esse apelo a cada um de nós na inteira liberdade. Permitiu que nós também nos confrontássemos com a nossa vida, com as nossas escolhas e redirecionássemos a nossa vida para o Evangelho. Foi uma graça que nós recebemos. Agora, o Senhor quis contar com cada um de nós para que também a sua palavra chegasse a tantos corações. Incline por um instante a sua cabeça. Deixe-se confrontar com essa palavra hoje. Esse momento eucarístico em que nós celebramos em comunidade é uma oportunidade desse nosso confronto pessoal com Jesus. Ele nos quis aqui, junto dele, e você que está acompanhando também em casa, Ele quis esse momento para estar a sós, com cada um de nós. Para que nós também olhássemos para a nossa vida e repensássemos o nosso seguimento. Para que também nós olhássemos para dentro de nós mesmos e mais uma vez dessemos o nosso sim ao Senhor, incondicional. Um sim que de fato trouxe alegria para a nossa vida, trouxe sentido à nossa vocação, alegrou os nossos dias, iluminou a nossa vida, deu-nos um rumo novo. Nós te agradecemos, Pai do céu, no Teu Filho Jesus, por nos dar a graça de participar do número dos discípulos do Senhor. Obrigado, Pai do céu, porque o Senhor nos chamou a esta comunhão contigo no Teu Filho. O Senhor nos trouxe para perto do Teu coração pelo sacrifício do Teu Filho Jesus na cruz. Dai-nos a graça de nos alegrar sempre com esse chamado. E dai-nos a graça de sermos instrumentos eficazes na vida dos nossos irmãos, pelo nosso testemunho de vida, pela nossa coerência na nossa vocação.